Olá, meu amigo, você que sempre acompanha a programação da nossa TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Que bom tê-lo conosco no nosso programa Fé Católica. Nos nossos programas deste mês de agosto, estamos conversando sobre os doutores e doutoras da Igreja, homens e mulheres de vida profunda de santidade, de profunda vida espiritual e de uma riqueza teológica imensa, que nos deixaram o seu legado através de vários escritos. Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Gregório Narec, as 4 doutoras das quais falamos na semana passada, São Jerônimo e tantos outros homens e essas 4 mulheres que enriquecem o tesouro da nossa Igreja com sua experiência de fé e com os seus escritos. Hoje falaremos sobre Santo Efrém, talvez um santo e doutor da Igreja pouco conhecido pela maioria de nós. Começaremos com um breve trecho de um poema seu que diz: As árvores do Éden foram dadas como alimento ao primeiro Adão. Para nós, o jardineiro do jardim tornou-se pessoalmente comida para as nossas almas. Estes versos vêm do princípio da Igreja, mais precisamente do século IV, criados e escritos por um diácono do Oriente chamado Efrém, que nasceu em Nísibis, uma cidade da antiga Mesopotâmia, em 306. A tradição da nossa Igreja o recorda como Efrém da Síria e o venera como doutor da Igreja. Uma das suas características é a de ser um profundo pensador cristão, um dos mais famosos do seu tempo, como também um poeta fino. Efrém era capaz de revestir suas intuições sobre a fé com a harmonia de versos que tocavam o coração. O que ele escreveu para nós é uma lição. Por conta da sua linguagem poética, ele foi apelidado de a harpa do Espírito Santo, tendo escrito mais de 20 poemas dedicados à Nossa Senhora. A inteligência e a erudição desse homem combinam com seu notável temperamento humano. Aos 15 anos, defrontou-se com o Evangelho e estudou com paixão. Porém, isso lhe custou a perseguição do seu pai, que era um sacerdote pagão. Aos 18, recebeu o batismo e seguiu o bispo Tiago no concílio de Nicéia em 325. Depois voltou a Nísibis, onde abriu uma escola bíblica. Quando a sua cidade foi invadida várias vezes pelos persas, Efrém foi obrigado a deixar a sua cadeira de professor, tornando-se um herói da resistência. Foi um teólogo de pulso, combatente e um homem de caridade. Para diminuir o impacto da escassez que em certo momento atingiu Edessa, ele arregaçou as mangas para garantir a ajuda humanitária à população. O pensamento e os escritos de Santo Efrém foram, portanto, seus melhores talentos, além da música. Ele escreveu muito e de tudo com grande qualidade espiritual e estilo. Seus poemas e sermões em versos, os seus hinos, que é parte mais abundante da sua obra, seus comentários bíblicos em prosa, abordavam com inteligência e beleza os pilares da fé que o fascinavam. Deus Criador, a virgindade de Maria, a redenção do Cristo. Ele afirmava que nada na criação era isolado. No entanto, o mundo, além da Escritura, era também a Bíblia de Deus. A poesia foi um instrumento que lhe permitiu se aprofundar na reflexão teológica através de contradições e imagens, como há alguns anos o Papa Bento XVI observou ao comentar sobre a vida deste santo. Edessa, ajudada por Efrém durante o drama da escassez, foi a cidade para onde ele se transferiu e se estabeleceu após uma perseguição acontecida em 362 em Nísibis. Ali prosseguiu seu trabalho como teólogo e pregador, continuando a ajudar as pessoas em primeira linha. Mais do que a caneta, sentiu a necessidade urgente de se curvar para os que sofriam.
cumpria assim o seu diaconato. O cuidado dos doentes da peste foi a última obra-prima que Santo Efrém da Síria escreveu com a tinta da caridade. Ele faleceu em Edessa, acometido pela peste, em 9 de junho de 373. As crônicas não narram com certeza se ele foi ou não um monge. Certo é que sempre foi um diácono, um servo de todos, por amor a Deus, um seu cantor e harpa do Espírito Santo. Ele é venerado no dia 9 de junho por sua santidade, tanto pelos católicos do Oriente como pelos católicos do Ocidente. Foi proclamado doutor da Igreja em 5 de outubro de 1920 pelo Papa Bento XV, 1547 anos depois da sua morte. Dentre as obras de Santo Efrém, podemos contar com comentários bíblicos, tratados contra as heresias do gnosticismo e do arianismo e contra o apóstata Juliano, várias homilias, hinos litúrgicos e exortações. Ele é o autor de uma grande variedade de hinos, poemas e sermões, em verso e em prosa. Suas obras são exemplo de uma teologia prática voltada para a defesa da Igreja em tempos turbulentos e que se tornaram tão populares que, por séculos após a sua morte, autores cristãos escreveram centenas de trabalhos pseudepígrafes em seu nome, ou seja, pessoas escreviam e colocavam a autoria como se fosse de Santo Efrém. Tanta era a sua popularidade. No final do nosso programa de hoje, vamos pedir a Santo Efrém que rogue por nós diante de Deus, que nós saibamos nos deixar modelar com os diversos talentos que Deus deu a cada um de nós, para que nós também sejamos diáconos e diaconisas no nosso dia a dia, servos e servas no projeto do Evangelho de Jesus Cristo. Que Santo Efrém, com a sua bela poesia, nos inspire a viver belamente o nosso discipulado cristão. Desejo a vocês a bênção de Deus a cada dia e nos encontramos no nosso próximo programa.